presente. É necessário que a gente se situe, por exemplo, a época em que ocorreram esses fatos e as situações desenvolvidas anteriormente, porque o golpe de 64 foi uma consequência de tentativas golpistas anteriormente havidas. Bom, isto posto, eu passo a um relato pessoal. Eu nasci em Bela Vista, hoje estado de Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Bela Vista, Brasil, e Bela Vista, Paraguai. Na época era um lugarejo muito carente, sem as melhorias sanitárias que hoje já existem. Não era uma cidade que não tinha asfalto, os postes de luz eram no meio das ruas, e passei uma infância ali. Fiz o curso ginasial lá na cidade, colégio estadual. Depois fomos para Campo Grande, uma cidade maior e mais desenvolvida, também de Mato Grosso do Sul, onde fiz o curso científico. Eu tive talvez o privilégio de ter um avô que era imigrante da Armênia, fora lá guerrilheiro e lutara contra os turcos que massacraram 1,5 milhão de armênios em 1915. E ele, eu andava sempre com ele, até 6, 7 anos, 8 anos, e de Bela Vista, a gente viajava numa jardineira mista, de Bela Vista até Aquidauana, passando por Jardim, Via Lopes da Laguna e outras cidadezinhas, que levavam mais ou menos umas 4 horas de viagem. Ia percorrendo aquele território que a gente via, um território totalmente desabitado. Então, ele, grande conhecedor da coisa, ele falava: tá vendo? Eu tinha 7 anos, tá vendo, meu neto? Isso aqui nós vamos percorrer ainda 2 horas, e é de um fazendeiro que tem o nome lá de Bela Vista. Um cara analfabeto, semi-analfabeto, que obtivera essas terras devolutas do Estado e mantinha um serviço praticamente escravocrata em suas terras. E tinha-se notícia de que os fazendeiros lá, quando os empregados pediam um ponto ou queriam receber o que tinham direito, eles mandavam matar e enterravam lá na fazenda mesmo, mancomunado com as autoridades policiais da cidade. Então, nessa realidade, contexto que a gente foi vivendo, criou-se assim um senso de justiça no espírito da gente. Bom, feito o curso científico, eu fiz a minha incorporação, fui incorporado ao Exército em junho de 1958. E fui o primeiro colocado no curso de suficiência dos cabos de todo o segundo Exército. Com isso, eu tive depois o curso de sargento e fui promovido graças, naquela época, que estivera no Ministério da Guerra, Marechal Lott, que abriu que os subordinados praça poderiam dirigir a ele, ministro da Guerra, qualquer problema. E na época eu também fiz e estava em segundo lugar de sargento, e não saía a minha promoção. Já tinham sido promovidos já 8 da minha turma, e eu em segundo lugar não fora promovido porque a vaga não era na minha unidade, e era pela unidade. Então eu escrevi uma carta que eu achava justo, e ele analisou isso e me deu a resposta: sua carta está sendo examinada. Depois foi que ele determinara que eu fosse aproveitado em qualquer unidade
da 2ª Região Militar, que era Mato Grosso. Então, feito isso, a primeira vaga que surgiu, que foi na primeira sessão do Estado-Maior do QG da região, eu fui aproveitado e fui promovido. Eu, em toda a minha vida militar, eu nunca tive uma punição, além de elogios, e muitos elogios. E com isso eu pleiteei e consegui, porque ainda Marechal Lott, no Ministério da Justiça, facilitava os nossos pleitos. Ele entendia muito e dava atenção ao ser humano, não ao subordinado propriamente. E com isso eu consegui minha transferência para São Paulo, onde fiz um curso de jornalismo na Casa de Livro, tive um professor excelente, que depois, quando fui cassado, me ajudou muito, deputado autêntico, Freitas Nobre, e também fiz, por influência dele, o curso de Direito, que veio depois para servir para a luta da minha anistia e dos companheiros, como a gente exerce na ACIMAR. Não pertencia a nenhuma organização política da época, nem nada, era apenas me alinhava uma minha linha de conduta se identifica com os militares legalistas e nacionalistas, em defesa das instituições democráticas, como manda a Constituição. Fiel a isso, fui cassado pelo ato institucional número 1, em novembro de 64, com a expulsão das fileiras do Exército, sem salário algum, e suspensão dos direitos políticos por 10 anos. Culpa, ser fiel à autoridade legal constituída. Fiquei 5 anos sem documentos, sem poder trabalhar oficialmente. Nesse período tive a interação muito grande com o então deputado autêntico Freitas Nobre, meu professor de ética na Faculdade de Jornalismo. Formei-me em jornalismo e posteriormente em direito, idos para a luta minha e de meus companheiros, injustiçados, torturados e muitos assassinados de forma mais vil. A ACIMAR, Entidade Nacional dos Civis e Militares Aposentados e da Reserva, que tenho a honra de presidir atualmente, e é nessa trincheira de luta em defesa da justiça aos anistiados, inicialmente que funcionara na clandestinidade e oficializada a nossa associação em 28 de setembro de 1985. Tivemos a grata satisfação de ter como fundador o seu primeiro presidente, José Francisco de Almeida, que foi um lutador, um expoente da ACIMAR. E lá nessa trincheira se juntaram companheiros. Depois, posteriormente, tivemos a presidência de Francisco Croco, o Almeida era da Aeronáutica, Francisco Croco do Exército. Depois sucedeu novamente o Almeida, e aí fui eu presidente, posteriormente, depois de mim, Maia,
e aí ficamos revezando atualmente sobre o presidente. Estamos aqui há 50 anos após o golpe e 31 anos de uma ditadura sanguinária, retrógrada, de triste memória, que maculou a história do Brasil, introduziu a tortura, deu vazão aos instintos de bestialidade desumana, animalesca, transformando jovens oficiais em torturadores e assassinos, e legando um passado negro, vergonhoso de crimes imprescritíveis, escondidos sob a peneira da mentira, da impunidade, da autoanistia, dos horrendos fatos cometidos como torturas, assassinatos, estupros, desmantelamento dos lares brasileiros. As anistias anteriormente concedidas restituíram os direitos dos punidos na sua integralidade, exemplo, o pai do general Figueiredo, e na maioria eram agraciados com promoções ainda, e outras regalias, como no caso dos sediciosos de Aragaças e Jacareacanga. A nossa anistia concedida pela Lei 10.559 de 2002, além de ser uma autoanistia aos torturadores, assassinos, estupradores, regulou o artigo 8º das disposições transitórias da Constituição de 88. Não alterou, não modificou, não criou regime diferenciado algum, apenas regulou com aplicação subsidiária naquilo que o Estatuto Único dos Militares e leis atinentes não contemplavam as injustiças aos anistiados. Incríveis os empecilhos criados até hoje no cumprimento das decisões da Comissão de Anistia, que tem hoje atualmente presidido pelo jurista Dr. Paulo Abrão, que tem feito um trabalho extraordinário na divulgação dos fatos reais para que a nossa juventude tenha conhecimento e que para no futuro isso não venha a ocorrer. Dr. Paulo, um dos melhores presidentes que a Comissão de Anistia teve, honesto, correto, disciplinou a Comissão de Anistia, demitindo eventuais funcionários e criando uma respeitabilidade por essa comissão. E as portarias do Ministério da Justiça alteraram ao bel prazer de pareceres distorcidos de rábulas dos conjuros, caso de pensões e das filhas que tinham seus direitos adquiridos. Um outro exemplo, a mudança introduzida na carta patente, alterando a lei que a instituiu, quando a Lei 10.559 de 2002 não determinava, pelo contrário, apenas regulava, não tinha poder de alterar nada, e muito menos, por exemplo, de alterar os termos de uma carta patente que muitos recusamos de recebê-la. Até hoje, nesse impasse, é uma das injustiças ainda vigentes. A ACIMAR, que luta pelo cumprimento integral da anistia, sem corruptelas na sua execução, sem as restrições ilegais do Ministério da Defesa e forças singulares, reclama da falta de vontade política do governo para o fiel cumprimento
da lei, porque é tão vergonhoso que até hoje se estende esse problema da anistia, cada hora criando um problema, cada hora é termo de adesão não cumprido, é suspensão de salários porque requereu um outro benefício e assim por diante. Criam-se obstáculos e ainda continua a perseguição de 64. Isso precisa acabar. Com o regime ditatorial, os golpistas instalaram o terrorismo de Estado, perseguições, atentados criminosos com vítimas, como o Rio Centro, o escritório da OAB na Guanabara, bancas de jornais, episódios como o assassinato do deputado Rubens Paiva, Vladimir Herzog, Manuel Filho, na UNE, também o episódio do Sérgio Macaco, que impediu a insânia do brigadeiro Bourdieu se consumasse, entre muitos outros. Esse episódio do Sérgio Macaco foi determinado pelo brigadeiro Bourdieu que ele jogasse prisioneiros torturados no mar, e ele se negou de praticar essa ignomínia. 21 anos de pesadelos suportados pelo povo brasileiro. É o que a Comissão Nacional da Verdade, bem como as estaduais e municipais, constroem uma memória imparcial para que as novas gerações tomem conhecimento, para que não seja repetido e o nosso povo, amante da liberdade democrática e da justiça, sejam derramados sangue de seus entes queridos. E assim, encerro isso pedindo para que a justiça seja feita e volte a ter paz e unidade nacional do Brasil. Obrigado.